Muitos curvam-se diante de reis devido ao seu poder, outros dobram-se diante de celebridades devido à sua fama, mas eu, com muita humildade, nesta noite, gostaria de me curvar à classe mais importante, mais fundamental para o teatro social. Vocês, professores e professoras. Muito obrigado por existir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom rever amigos como o Dr. Eleazar, sua esposa, o Alex Canziani e tantos outros aqui. Queridos amigos, nós precisamos sair da superfície do planeta psíquico, do mais intrigante e complexo de todos os planetas. Precisamos penetrar em áreas que não temos ou habilidade ou coragem para entrar. Precisamos conhecer os bastidores da nossa mente e saber quem somos, o que é ser um ser humano, como pensamos, qual a natureza dos pensamentos. Brilhantes teóricos arriscaram-se a produzir ideias, conhecimento nas áreas das ciências humanas, como Kant, Hegel, Agostinho, Arthur Schopenhauer, Sartre, Nietzsche, Freud, Jung, Adler, tantos outros. Eles brilharam nas suas áreas de atuação, mas não tiveram oportunidade de estudar sistematicamente o mais importante tijolo que sustenta, alicerça as próprias ciências humanas: a sociologia, a psicologia, a psicopedagogia, as ciências jurídicas, bem como a filosofia e assim por diante. Qual que é o tijolo básico do psiquismo humano? Antes de vocês me responderem, qual que é o tijolo básico, a unidade básica da biologia? A célula. Sem ter estudado a célula, nós não teríamos condições de penetrar em camadas mais profundas do organismo e, consequentemente, produzir conhecimento como antibióticos, para fabricar antibióticos. Antigamente, uma amigdalite levava à morte. Nós não poderíamos estar reunidos aqui porque uma virose poderia causar um caos, dizimando populações inteiras. Ter estudado a intimidade da célula propiciou o conhecimento para a produção das vacinas e também para uma revolução na agricultura. Eu não sei se vocês sabiam, a humanidade nunca passou de 700 a 800 milhões de habitantes durante quase 19 séculos. Mas no século passado, pelo fato de termos estudado a unidade básica da biologia, nós saltamos para 7 bilhões de habitantes. Portanto, estudar o elemento fundamental de uma área é vital para abrir os horizontes, para produzirmos ferramentas, para mudarmos o status quo, inclusive gerando tecnologias. Eu te pergunto, qual que é a unidade básica da psicologia? Qual a unidade básica da sociologia ou da pedagogia? Qual é? Na química é o átomo, biologia, a célula. E no mundo que envolve as ciências humanas? É o pensamento. Infelizmente, o pensamento não foi estudado sistemática e detalhadamente. Isso gerou consequências gravíssimas que têm levado, inclusive, a espécie humana a viver no tempo da pedra em relação à prevenção de transtornos emocionais. Hoje nós esperamos as pessoas adoecerem para depois tratá-las. Sabe quantas pessoas vão desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida, de acordo com algumas pesquisas internacionais? 1 em cada 2 pessoas. De 3 bilhões a 3 bilhões e meio, desenvolverão um quadro depressivo, o último estágio da dor humana, um transtorno obsessivo compulsivo, doenças psicossomáticas, vão desenvolver anorexia, bulimia, vigorexia, e aquelas pessoas que malham nas academias, tomam anabolizantes com uma tentativa desesperada e ansiosa para ter musculatura avantajada, para compensar complexos, inclusive de inferioridade e contração da autoimagem dentro de si. A
muitos transtornos, inclusive a dependência de drogas. Queridos amigos, estamos adoecendo rápido e coletivamente. A humanidade, na era da tecnologia, na era digital, na era da democratização da informação, nunca esteve tão distante para produzir ferramentas para que o seu eu se torne autor da própria história, para que possamos viver dias tranquilos numa sociedade estressante, para que possamos proteger o mais delicado, o mais fundamental de todos os territórios, de todas as propriedades, o território da emoção. Quem tem algum tipo de seguro aqui? Levante as mãos. Algum tipo de seguro? De vida, de carro, empresarial? Quem tem seguro emocional aqui? Levante as mãos. Vou até tomar um copo de água. Em todos os lugares que eu dou conferência é assim. Conferência nos Estados Unidos, Dubai, Israel, Colômbia. Conferência para magistrados, juízes, para deputados. Conferência para educadores. Nós acertamos no trivial e falhamos no essencial. Protegemos aquilo que tem valor. Você não vai fazer seguro de uma roupa velha. Você vai fazer o seguro daquilo que considera importante para que não haja um acidente de percurso e, consequentemente, não leve o seu bem que você, durante meses, anos, com suor no rosto, construiu. Agora, o que é mais importante? A emoção, o que somos ou o que temos? Eu já tratei de personalidades internacionais, pessoas famosíssimas e multimilionárias, algumas bilionárias, e eu vi muitos miseráveis morando em palácios. Eles fizeram seguro de todas as ordens, tiveram sucesso profissional, intelectual, social, mas não tiveram sucesso em proteger o território da emoção. Um problema, uma crítica, uma ofensa, uma perda, uma contrariedade invadia o território da emoção como se não tivesse pele nenhuma, como se a emoção fosse terra de ninguém. Qualquer pessoa, por mais simples que seja a sua residência ou apartamento, coloca chaves, coloca porta e chaves para proteger a intimidade da sua casa. Mas é quase que inacreditável, estamos em pleno século XXI e nós não temos ferramentas mínimas para proteger a nossa emoção. Críticas, perdas, calúnias, traições, sentimentos de culpa, autopunição, sofrimento por antecipação, fobias, enfim, tantas experiências, tantos estímulos estressantes invade o que nós temos de melhor e desertifica a nossa psique. É um tempo paradoxal. O Homo sapiens produziu conhecimento sobre o mundo de fora como nunca. Produziu conhecimento também na sociologia, na psicologia, nas ciências humanas, de um modo geral. Conhecimento sobre a formação da personalidade, conhecimento sobre as relações sociopolíticas, sobre as ciências jurídicas, o processo de aprendizado, mas pelo fato de não termos estudado sistematicamente a célula básica, o átomo básico, a unidade básica do psiquismo humano, estamos, senhoras e senhores, no tempo da infância socioemocional, em relação às habilidades mais importantes que podem nos fazer protagonistas da nossa história, autores da nossa própria história. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, deve desenvolver o último estágio da dor humana, uma depressão. Lembre-se, 3 bilhões a 3 bilhões e meio vão desenvolver não apenas depressão, mas todos aqueles transtornos que eu lhes disse. Agora, por que na era do lazer, na era do entretenimento, por que nos tempos atuais, as crianças e adolescentes que têm acesso, como nenhuma outra geração, à indústria que poderia financiar uma emoção estável, contemplativa e prazerosa, por que estamos na era do entristecimento coletivo? Por que crianças e adolescentes, bem como adultos, precisam de cada vez mais para sentir migalhas de prazer?
Por que nós não levantamos pela manhã e cantarolamos? Por que nós não temos defesa contra os estímulos nas relações interpessoais? Como eu disse, uma crítica, uma contrariedade é capaz de nos levar a chafurdar na lama da angústia. Por que podemos conviver com milhares de animais e nunca ter nenhuma frustração, mas se convivermos com um ser humano, por melhor que seja a relação, haverá frustrações? O problema não são as frustrações e as decepções. O problema é como elas se registram e como elas nos controlam, encarcerando o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre. Queridos amigos, nós precisamos estudar, portanto, o pensamento como unidade básica para responder, pelo menos minimamente, essas perguntas. O que é o pensamento? Todos os dias, vocês os produzem aos milhares. Mas o que é o pensamento? Qual a sua natureza? Quais são os seus tipos? E como eles, em milésimos de segundo, são construídos? Por quê? Dirigimos carros com maestria, dirigimos aeronaves, dirigimos empresas, mas não dirigimos minimamente a nossa mente. Quem faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação? Levante as mãos, por favor. Sejam sinceros. Quem sofre por antecipação? Parabéns. Vocês acabaram de dizer que não estão dirigindo bem a sua mente. Quem é que quer sofrer por antecipação? Quem é que quer chafurdar na lama das preocupações? Ninguém. Mas o Homo sapiens, por não aprender a dar um choque de lucidez nos pensamentos, ele acaba sendo vítima de fenômenos inconscientes que nós não sabíamos que existiam e que lê a memória sem autorização do eu. Nós somos a mais complexa aeronave, a nossa mente é o mais complexo veículo, porém, pasmem, não há apenas um piloto. Há alguns fenômenos inconscientes que lêem a memória sem autorização do eu. Um deles é o fenômeno do alto fluxo. Você não quer sofrer pelo futuro, não quer se perturbar pelo amanhã, você quer ter uma mente tranquila e serena, mas o teu eu não consegue ser líder pleno da sua própria mente. Agora, esse fenômeno alto fluxo, ele é importante? Sim, por um lado ele pode nos perturbar, traumatizar, nos levar a ler continuamente a memória e reproduzir em nossa mente perdas, frustrações, traições, rejeições, ou seja, as pessoas que nos feriram. Você quer descansar, mas a sua mente simplesmente não descansa. Você quer se abrir, oxigenar a sua emoção e contemplar o belo, mas você insiste em ler aquele arquivo e, consequentemente, produzir ideias que asfixiam o teu encanto pela vida. Por quê? O fenômeno do alto fluxo, ele desrespeita o eu em determinados focos de tensão, levando-nos a ser vítimas e não protagonistas da nossa história. Somos mais complexos do que até hoje nós imaginávamos. O pensamento não é construído unifocalmente. O pensamento é construído multifocalmente. Quando você não quer pensar, quando o teu eu não exerce uma leitura lógica e diretiva, há fenômenos inconscientes que lêem a memória sem que você perceba e começa a produzir imagens mentais, fantasias, ideias e uma série de outros construtos. Somos tão complexos que quando nós não temos problemas, nós os criamos. Certa vez, dando conferência na Romênia, ali para os meus leitores, muitos médicos, psicólogos, professores. Na Romênia nós temos na Transilvânia o quê? O Drácula, a lenda do Drácula. Existem vampiros fora de nós? Pode ser que algumas pessoas possam nos vampirizar, criticar injustamente, serem impacientes, impulsivos,
não reconhecer o nosso valor, ao invés de nos abraçar, nos apoiar, são ávidos em criticar. Pode ser que haja pessoas ao longo da nossa história que nos firam, nos machucam, mas tenho certeza, os maiores vampiros nunca estiveram fora de nós, estão dentro de nós. Quando o nosso eu não entende minimamente como funciona a mente, não entende que nem todos os pensamentos são produzidos debaixo do cardápio da sua direção lógica e consciente. Quando ele começa a assumir pensamentos e ideias perturbadoras de maneira ingênua, comprando aquilo que não lhe pertence, quando ele vive as falsas crenças na sua mente, que não tem capacidade, que não consegue, que o mundo conspira contra ele, quando ele antecipa o futuro e se amedronta por algo que ele criou dentro de si, e quando ele remói-se num sentimento de culpa cálido que o leva a perder a sua suavidade. Enfim, quando o eu não entende como funciona de maneira básica essa incrível empresa, a única que não pode falir, porque se ela falir tudo o resto desmorona. Quando ele não entende os papéis notáveis como executivo da empresa chamada mente humana, é muito fácil adoecer, é muito fácil traumatizar, é muito fácil ser vítima e não diretor do script da nossa história. Estou suplicando com humildade em todos os países em que sou publicado, em mais de 70 países atualmente, que a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Os professores são os profissionais mais notáveis, mas o sistema está doente. Esse sistema que nos leva a conhecer as entranhas do pequeno átomo e a intimidade do imenso espaço, e milhões de informações entre os dois elementos, o mínimo e o máximo, o pequeno e o grande, mas não nos leva a conhecer o planeta psíquico, como nós andamos, transitamos, quais são as armadilhas da nossa mente. Esse sistema, ele tem poucas possibilidades de formar pensadores. É por isso que até nas teses de mestrados e doutorados, no mundo todo, estamos tendo dificuldade de pesquisadores que ousam mais, libertam o seu imaginário, se arriscam mais e têm um compromisso com a humanidade, cumplicidade em mudar o status quo do mundo, pelo menos o seu mundo. Até nas teses acadêmicas nós estamos num grande impasse, porque estamos vivendo um cárcere da rotina sem precedente. Nós não nos abrimos para outras possibilidades. Por isso, para os meus alunos do mestrado e doutorado, eu sempre falo, quem vence sem riscos, triunfa sem glória. E o maior risco que o ser humano pode ter é viver a sua própria existência na plenitude. A vida é um grande contrato de risco, cujas cláusulas não são definidas. Ter medo de vivê-la, ter medo de se explorar, medo de abrir o leque da nossa mente para pensar em outras possibilidades, é ter um medo de viver plenamente a existência, é não ser autor da nossa própria história, é ser dirigido pelo medo, dirigido pela preocupação com os vexames, com o insucesso, controlado pela necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de evidência social, a necessidade neurótica de estar sempre certo. Há muitos vampiros dentro de nós que nos controlam mais do que nós imaginamos. E nós precisamos libertar o nosso potencial criativo para deixar fluir a nossa capacidade de se reinventar nos focos de tensão, nas mais diversas situações estressantes que nós passamos. Vamos lá. Como se vocês fossem meus alunos na pós-graduação. Eu vou elevar o nível porque vocês têm capacidade, vou usar metáforas para que vocês entendam algumas informações que estão nos bastidores da nossa mente, que nos tecem como homo sapiens, como seres pensantes. O pensamento é virtual ou real? Virtual ou real? Quem acha que é real? Levante as mãos. Quem acha que é virtual? Levante as mãos. Quem não acha nada?
A maioria não acha nada. Claro, é normal, porque é um assunto novo, complexo. Está ligado, na minha opinião, à última fronteira da ciência, porque está ligado à nossa essência. Aqueles que disseram que o pensamento é real, complicaram as suas vidas. Aqueles que disseram que o pensamento é virtual, a complicaram mais ainda. Vamos lá. Se vocês disserem que o pensamento é real, isso indica que quando um pai vê um filho irritadiço, tenso, angustiado, errando os mesmos erros, quer dizer que ele consegue incorporar a realidade intrínseca do filho, o que está nos bastidores da sua mente, quer dizer que o seu pensamento consegue esquadrinhar medo, ansiedade, angústia, bullying que sofreram, sentimento de culpa, de impotência, de exclusão. Um pai consegue esquadrinhar a realidade intrínseca? Sim ou não? Um psiquiatra consegue penetrar na síndrome do pânico de um paciente, como eu digo no livro Felicidade Roubada? Ele consegue penetrar na dor cálida do último estágio da dor humana, o apagar das luzes, ainda que seja uma simulação do cérebro, a morte iminente ou uma possibilidade de desmaio? Ele está ótimo de saúde, mas o cérebro, mas o eu entra em algumas janelas traumáticas, killers ou janelas conflitantes. O volume de tensão dessa janela é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, consequentemente, fecha-se o circuito da memória, e não se sabia que o circuito da memória se fechava, porque nós não estudamos, como eu disse sistematicamente no passado, como ocorre esse processo dos estímulos, trabalhando as janelas da memória, através dos pensamentos e fechando o circuito. Bom, o paciente teve um ataque de pânico, entrou numa janela killer, fechou o circuito da memória, ele tem a experiência dramática de que vai falecer, nunca mais vai abraçar, amar, sorrir, respirar. Um psiquiatra, por mais experiente que seja, consegue penetrar na angústia cálida daquele paciente? Sim ou não? Não, não consegue. O pensamento, ele tem natureza virtual. Nós estamos próximos fisicamente, mas pasmem, estamos infinitamente distantes uns dos outros. Entre vocês, há alguns centímetros que os separam fisicamente, mas do ponto de vista da natureza do pensamento, que nos leva a compreender o mundo e reagir a ele, há um anti-espaço. Pais e filhos vivem numa dramática solidão. Casais, por mais que se amem, entre eles, ainda que se beijam e há o toque físico, há um espaço intransponível, há um anti-espaço, porque nós percebemos a realidade do outro na esfera da intelectualidade pela natureza virtual. Por isso que as pessoas nos dizem, ou nós também dizemos, você não me entende. Se nós não exercitarmos os pressupostos básicos ou as ferramentas básicas da inteligência socioemocional, como se colocar no lugar do outro, se esvaziar do meu preconceito, ter a motivação sólida e intensa de perceber o outro a partir do que ele é, eu nunca vou me aproximar do outro. Eu vou julgar, criticar, condenar, apontar os dedos, sem ter nada, todo o meu conceito, todo o meu conhecimento não tem nada a ver com o que ele sente e pensa. E falei isso para magistrados recentemente, para um corpo belíssimo de magistrados. O juiz diante de um réu, ele não está diante de um réu, diante das mazelas, dos erros, dos comportamentos, todo o sistema de defesa e de acusação, nem de longe consegue levar um juiz a ter a realidade intrínseca que motivou o réu a ter determinados comportamentos, se nós não criticarmos o nosso tendencialismo, se não abrirmos as janelas da mente para perceber que o pensamento é virtual, os nossos erros de diagnósticos são atrozes. Nesse exato momento, há pais condenando seus filhos, há professores criticando, expondo publicamente seus alunos do outro lado do mundo. Nesse exato momento, há casais apontando os dedos, maculando, ferindo, constrangendo, plantando janelas traumáticas, porque acreditam solenemente, sem nunca ter pensado o pensamento,
que o pensamento tem natureza real, concreta, que eles podem ser deuses. Deuses que fazem um diagnóstico correto, adequado, profundo. O ser humano, o Homo sapiens, a única espécie que pensa e tem consciência que pensa em meio a mais de 10 milhões de espécies, nunca honrou adequadamente a arte de pensar. Se os senhores de escravos tivessem a mínima coragem de penetrar em camadas mais profundas da sua mente e questionassem a natureza, o percurso, o movimento dos pensamentos, eles teriam de entender que quando uma mãe negra embalava um filho e esse filho não teria perspectiva nenhuma de ter liberdade, a angústia daquela mãe, os pensamentos em relação ao futuro são tão complexos como os mais complexos pensamentos produzidos por um intelectual branco. As nossas diferenças sempre estiveram na ponta do iceberg da inteligência, porque na essência somos exatamente os mesmos. Quando você entra na memória, como estou fazendo agora, em milésimos de segundos, nós resgatamos verbos e conjugamos tempo espacialmente, sem saber como fazemos, realizamos o maior espetáculo de todos os tempos. Vocês conseguiriam sair desse anfiteatro de olhos vendados e encontrar o endereço da sua casa? Sim ou não? E se não tivesse ninguém apoiando, nem GPS, nada, e com a tarefa de encontrar o endereço da sua casa, sem esbarrar num obstáculo, pessoa, carro, parede, conseguiria executar essa tarefa? Sim ou não? E como encontrar a palavra não, se a cidade da sua memória é milhares de vezes mais complexa que essa cidade? Provavelmente milhões de vezes. E vocês encontraram o endereço do advérbio de negação em frações de segundos, no escuro, sem GPS. Quando nós, queridos amigos, começamos a entender quem somos, nós vamos desenvolver tolerância. Tolerância para aceitar os diferentes, tolerância para não levar a ferro e fogo à vida, tolerância para perceber que somos complexos e também, por vezes, complicados. Tolerância para entender que, frequentemente, temos atitudes de deuses, quando usamos o pensamento com funções que o pensamento nunca teve. Você pensa o mundo, você analisa, interpreta, julga, ama, odeia, abraça, apoia, exclui. Eu e você fazemos isso. Todas as funções atribuídas ao pensamento. O pensamento nos libertou para enxergar o mundo de fora e o mundo de dentro, para ser Homo sapiens. Mas ele não se presta para ser um ferramental verdadeiro, pleno, absoluto. Caso contrário, nós vamos diminuir, apequenar, asfixiar as pessoas. E também nos diminuir, apequenar ou então nos supervalorizar acima dos nossos pares. Se crianças e adolescentes aprendessem desde a mais tenra início da vida, a mais tenra infância, os pressupostos básicos do pensamento, elas cometeriam muito menos bullying, seriam muito mais generosas, muito mais altruístas. E isso está ocorrendo com o programa Escola da Inteligência que eu vou abordar com vocês. Para vocês terem uma ideia, vamos ainda acrescentar mais alguns elementos nessa tese. O pensamento tem natureza, então, virtual. Mas nós vivemos, pensamos, reagimos como ele se fosse real. Para provar isso, sejam sinceros. Vocês estão aqui numa conversa agradável, como se fosse uma terapia de grupo. Eu preciso da participação de todos vocês. Quem é que tem aqui sintoma de timidez ou insegurança? Levante as mãos. Eu sei que a maioria das pessoas, as pessoas tímidas, costumam estar entre as melhores da sociedade. Gostaria que vocês se aplaudissem. Mas as pessoas tímidas, elas se autopromovem ou se autodiminuem? Porque usam o pensamento
De maneira criteriosa ou de maneira inadequada? Exatamente. Usa o pensamento como se fosse real, diminuindo-se, inibindo-se diante de determinadas pessoas, contraindo a leveza, a suavidade, a capacidade de debater ideias. E daí, se as pessoas criticam o que eu falo e o que eu penso? E daí, se eu não tenho unanimidade? A unanimidade é desinteligente, é estúpida. E daí, se as pessoas falam por detrás? Se o pensamento é virtual, o que é virtual não pode ser materializado na minha emoção, porque a minha emoção é real. Alegria, prazer, fobia, angústia, ansiedade, ainda não importa o nome que nós damos para a emoção, ela é concreta. Agora, por que o pensamento virtual do outro, uma crítica, uma calúnia, é capaz de estragar o dia, a semana, uma vida, uma história? Por quê? Porque o eu, ele permite, ele dá crédito, mais uma vez, que o pensamento é real. Nós compramos de maneira desinteligente os estímulos estressantes ao nosso redor. Olha a situação do mundo atual, a crise entre palestinos e judeus, a crise entre imigrantes e os habitantes nativos dos países. Olha como o mundo caminha aumentando os patamares de violência em todas as esferas. O nosso eu, pelo fato de não conhecer adequadamente essa última fronteira da ciência, a natureza dos pensamentos, o processo de construção e os tipos de pensamento, ou seja, aquilo que nos torna sapiens, nós reagimos de maneira tão ingênua e muitas vezes de maneira tão dogmática como deuses. Toda pessoa que se diminui usa o pensamento com atributo que ele não tem, para se apequenar. Toda pessoa que compra os estímulos estressantes com facilidade é porque eles se permitem que o pensamento virtual se materialize no território da emoção. O eu dá aval. Ele é um péssimo comprador. Vocês teriam coragem de entrar no supermercado e comprar 1 quilo de alimentos cheirando mal? Sim ou não? Mas nós compramos um olhar atravessado com muita facilidade e pagamos caro. Se é uma calúnia, aquilo estraga a nossa história. Talvez nunca mais consigamos olhar de maneira espontânea para quem nos caluniou. Se é uma crítica, frequentemente não aceitamos bem. Não poucas vezes deixamos de dormir, porque materializamos o que é virtual de maneira atroz dentro de nós. Somos consumidores péssimos, que pagam caríssimo os estímulos estressantes. Por isso que eu falei na minha conferência nos Estados Unidos e falei para vocês, quem tem seguro, de alguma forma, muitos têm, em conferência lançando o Free Mind nos Estados Unidos, talvez um dos poucos programas mundiais de prevenção de transtornos psíquicos e desenvolvimento da inteligência emocional. O lancei e o disponibilizei gratuitamente. Durante 15 anos o elaborei, o melhor de mim está lá no meu site. Você pode abaixar o livro-programa e tirar quantas cópias quiser. Lançando nos Estados Unidos, perguntando quem tem algum tipo de seguro, todos levantaram as mãos, porque tem seguro até para quem tropeça na calçada. Mas quem tem seguro emocional, também ninguém arriscou a levantar as mãos. E eram profissionais da minha área, muitos mestres e doutores. Se nós estamos assim, imagine o resto da humanidade. Como vamos proteger a nossa emoção se não conhecemos nem minimamente a natureza dos pensamentos? Quando alguém te ofende e você se sente ofendido, não é o outro, não é a dor do outro que entrou em você, você se permitiu, é a dor que você construiu a partir da interpretação do outro. Quando alguém te diminuiu, se você desse um choque de lucidez dentro de si e usasse a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia, a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, e a arte da determinação estratégica, que é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos, se você recolhesse as armas
ao invés de comprar o estímulo estressante, entrasse dentro de si e duvidasse do controle desse pensamento perturbador, desse comportamento agressivo, criticasse a sua ingenuidade de materializar rápida e intensamente e determinasse estrategicamente ser tranquilo, sereno, ser autor da sua própria história, tais ferramentas poderiam se tornar uma proteção solene para que você sobreviva às intempéries socioemocionais. Mas nós estamos ainda quase que no tempo da pedra. As pessoas se matam, se destroem por poucas coisas, poucos estímulos estressantes. O próprio Alex disse que há um aumento dramático da violência no mundo e o Brasil é um dos campeões da violência de professor com aluno, e em especial aluno contra professor. Por que esse nível de intolerância? Nós temos que começar a perceber que quem nos ofende, quem nos critica, quem nos fere, não é um inimigo a ser abatido. Por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca se primeiramente não for machucada. Entendendo o pensamento virtual e começando a perceber que o que movimenta o comportamento dos outros nem sempre é um comportamento elaborado, um pensamento elaborado, mas ele é vítima de janelas traumáticas, nós vamos começar a dar descontos. Então, essa é uma segunda ferramenta para proteger a emoção. E quais são as outras? Não ser um agiota da emoção é outra delas. O que um agiota faz? Ele empresta e cobra o quê? Juros caros. Um agiota confia e dá crédito a alguém que ninguém mais dá crédito, nem seus íntimos. Mas, quando vai cobrar, os juros são extorsivos. Na Inglaterra, 140 mil pessoas, mais ou menos, utilizaram de agiotas na última década do século passado. Esse não é um problema só de país em desenvolvimento. E havia um sujeito chamado Gerard Law, que era um agiota e cobrava dos empregados do correio, desempregados do correio, 20% por semana. Dava mais de 11 mil% ao ano. Foi preso, porque era um contraventor. Agora, o que é um agiota da emoção? São aqueles casais, aqueles maridos, esposas, parceiro ou parceira, professores, pais, colegas de trabalho, que se doam, mas cobram caro a fatura. Querem reconhecimento, querem que na mesma altura em que se doaram, venha a afetividade, os aplausos, a valorização. E exagera no tom de voz, exagera na expressividade das palavras. Quem cobra demais do outro aciona um fenômeno inconsciente chamado RAM. Poderiam repetir? Fenômeno RAM. Registro automático da memória. Nós não sabíamos que esse fenômeno é tão básico. Hoje que nós o conhecemos, ficamos surpresos. Nos computadores, você é um Deus, você registra o que quer, quando quer, na hora que quer. No seu córtex cerebral, isso é impossível. Você não apenas registra o que quer, mas também o que não quer. Tudo o que não quer. Se você detesta alguém, sinto muito, ele vai dormir com você. E vai ocupar o centro do seu travesseiro, porque o fenômeno RAM, registro, automático da memória, forma uma janela killer ou traumática. E o fenômeno do alto fluxo, que é aquele copiloto do eu, tem uma especificidade por janelas problemáticas ou traumáticas. Ele se ancora ali e fica por horas ou por dias lendo a memória e produzindo pensamentos perturbadores. E o eu, que deveria ser dar um choque de lucidez, duvidar do controle, criticar as ideias perturbadoras e determinar ser estrategicamente autor da sua própria história, como ele não tem ferramental para ser gestor da mente, ele se torna um espectador passivo na plateia, assistindo
todo o teatro de terror sem fazer nada. Dói na minha alma que nós poderíamos prevenir milhões e milhões de transtornos psiquiátricos de maneira tão simples, se o nosso eu deixasse de ser ingênuo, se ele impugnasse como advogado de defesa o faz, no silêncio da mente. Não impugne os outros, não critique, não agrida os outros, jamais. Mas nós deveríamos sair da condição de espectadores, na figura, na metáfora do teatro, entrar na nossa mente e impugnar, discordar, confrontar, como um advogado de defesa o faz no fórum, como eu disse. Mas, infelizmente, é quase que inacreditável. O fenômeno do RAM, registro automático da memória, vai arquivando todo esse lixo psíquico, registrando, e tudo que está registrado não pode ser mais deletado. Isso é outro fenômeno que nos impede de ser deuses. Nos computadores, somos deuses porque registramos o que queremos e quando queremos, e deletamos o que bem entendemos, na hora que queremos. No córtex cerebral, nós não temos esse ferramental. Registramos o que não queremos e tudo que está tudo que está arquivado não pode ser mais deletado pelo eu, a não ser que haja uma injúria física, um mal de Alzheimer, um traumatismo crânioencefálico, um acidente vascular cerebral ou um tumor cerebral. Não é possível, pela vontade consciente, o eu apagar os arquivos. Quanto mais você tentar apagar um desafeto, quanto mais você tentar deletar o medo, quanto mais você quiser eliminar um sentimento de culpa, mais o fenômeno RAM vai reforçar aquela janela, expandindo o núcleo traumático, indicando que nossa espécie retroalimenta a sua miserabilidade até hoje. Mesmo com excelentes intenções, nós retroalimentamos nossos traumas, os nossos conflitos, as janelas killers, porque não entendemos adequadamente como funciona a mente e não desenvolvemos ferramentas socioemocionais para dirigir o script da nossa própria história. Dói dentro de mim saber que se criança e adolescente no mundo todo aprendessem essas ferramentas, elas teriam muito mais chances de serem felizes, saudáveis, proativas, imaginativas, com capacidade de se reinventar, com capacidade de se proteger, com capacidade de fazer com que o bullying, a agressividade, a exclusão não se materializasse de maneira intensa e atroz dentro de si mesmo. Mas, pelo jeito que está a nossa espécie, conhecedora do mundo de fora, deslumbrada com a era digital, com os smartphones e computadores, mas como menino no território da emoção, sem utilizar tais ferramentas, vamos continuar a humanidade vai continuar se tornando uma fábrica de pessoas doentes, estressadas, tensas, punitivas, autopunitivas, que exclui, que também se auto-exclui. Se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, ainda que seja dolorida. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. E nós vivemos em tempos de autoabandono intenso, pulverizado, coletivo. Porque não nos colocamos como seres humanos em construção. Porque não procuramos o mais importante de todos os endereços, o endereço dentro de nós mesmos. Quem você é? Você deveria sempre ser um ser humano em construção. Se você se posiciona assim, as críticas não te perturbarão tanto. As perdas trarão ganhos, as crises serão oportunidades criativas. Mas se nos colocamos como seres humanos acabados, então as perdas, as crises, as críticas, os tropeços, os vales dos vexames, depõem contra a nossa complexidade e integridade, porque nós achamos que não temos muito mais para aprender. Mas se nos colocamos como eternos alunos no teatro da existência, vamos encenando cada vez peças complexas. Nós não vendemos a nossa paz por um preço vil. Nós não entregamos o que nós temos de melhor, a nossa tranquilidade e serenidade, em troca de estímulos estressantes de maneira tão ingênua. Portanto, eu estou abordando com vocês aqui, entre várias coisas, uma nova maneira
de encarar o bullying, que é não apenas prevenir o agressor, mas em destaque proteger o agredido. Dar ferramentas para que nós nos tornamos autores da nossa própria história. Quiçá na nossa espécie não houvesse agressão, não houvesse intempéries, injustiças, comportamentos impulsivos, mas nós mesmos temos comportamentos inadequados. Não apenas os outros nos machucam, mas nós também machucamos. Como somos mundos a serem explorados, e a nossa mente, ela tem centenas de milhares de janelas, com milhões, bilhões de informações, você está em determinados locos, em determinadas janelas, e as janelas que você ancoram podem não ser altruístas e solidárias. Às vezes você está tenso, irritadíssimo, e acaba ferindo as pessoas que vocês mais amam. E vice-versa. Portanto, eliminar todo tipo de estímulo estressante é uma utopia. É uma utopia. Nós vamos continuar estressando as pessoas que estão ao nosso redor e sendo estressadas por elas. Mas o ideal é nunca ser um estresse agressivo. Só que se o nosso eu aprender a transformar o caos em oportunidade criativa, aprender a se proteger, aprender a não ser cobrador excessivo, aprender a não se cobrar também excessivamente, aprender outras ferramentas, assim vamos fazer um seguro emocional, não vamos estar expostos a tantos transtornos psiquiátricos. Veja bem, eu falei de cobrança, agora eu quero falar da autocobrança. Sejam sinceros, quem cobra demais de si? Levante as mãos. Parabéns, vocês são autoestressadores. Quem cobra demais de si, frequentemente está entre os melhores da sociedade. Os mais excelentes profissionais, os mais excelentes atores sociais, mas são carrascos de si mesmos. Ótimo para os fóruns, para as escolas, para as empresas, para o parlamento, para as atividades sociais. Mas, todos os dias, está plantando janelas killer, desertificando a sua memória. Quem cobra demais, sem que perceba, cada vez que não se abraça, não dá risada da sua estupidez, cada vez que é insatisfeito com o seu tom de voz, com as palavras que não foram tão bem colocadas. Enfim, quem cobra demais vai arquivando plataforma de janelas traumáticas que, pouco a pouco, compromete 3 fundamentais áreas das relações socioexistenciais. Número 1, para ser realizado. Número 2, para ser relaxado. E número 3, para se encantar com a vida. Quem cobra demais vai asfixiando essas 3 áreas. Sem perceber, se torna seu maior algoz. Pode ter certeza. Os piores inimigos, os piores fantasmas que sabotam a sua felicidade, a sua qualidade de vida, nunca estiveram fora de você. Estão dentro de você. Se querem viver dias felizes, reitero, dê um pouco de risada da sua incoerência, dos seus medos, das bobagens de vez em quando que falam. Não leve a vida a ferro e fogo, relaxe mais. O ser humano, ele não é um céu sem estrela e um caminho sem acidente. Na vida de ninguém. Só que é engraçado, muitas vezes somos tolerantes com os outros, mas não somos conosco. Do ponto de vista social, um ser humano não é aonde ele está. Por exemplo, se há um grupo de pessoas que estão se drogando, você não pode julgar uma pessoa que está ali, no meio daqueles seres humanos dependentes, farmacodependentes, adictos, como um adicto, como um farmacodependente, só porque está no meio. Uma pessoa que está no meio de pessoas corruptas, tem amizade com eles,
com elas, não pode ser considerado um corrupto. Nós temos que analisar o seu comportamento antes de julgá-lo. Tá. No teatro social, ele não é onde ele está, ele é o que ele é. Só que na mente humana, você é aonde você está. Se você está localizado, ancorado em algumas janelas, por exemplo, tem fobia social, medo de falar em público, ainda que você, diante dos seus pares, na sua família, ou diante do seu computador, construa ideias maravilhosas, quando você levanta para falar em público, detona um fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, abre em milésimos de segundos uma janela killer, forma a síndrome do circuito fechado da memória, ou seja, milhares de janelas com milhões de dados não são acessadas. Naquele momento o coração vai bater, você vai sentir falta de ar e não vai conseguir ter maestria, fluência. Você é onde você está. Se você tem fobia social, mas antes de começar a falar, por exemplo, exercita a arte da dúvida, da crítica e da determinação estratégica, se o teu eu deixa de ser vítima, ele dentro de si começa a dar um choque de lucidez, então você tira o processo de leitura das áreas killers ou traumáticas e entra em áreas lights que financiam a fluência, a criatividade, a capacidade de respostas inteligentes. Portanto, nós somos aonde estamos na memória. E nós temos que perceber que devemos deslocar o processo de leitura da memória. Veja uma pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado. Acabou de fazer uma reunião com seus amigos, teve um debate importante, com muita segurança. O problema dele não é a fobia social, medo de expressar em público. O problema dele é claustrofobia, medo de lugar fechado. De repente, ele entra no elevador. Quando ele entra, os fantasmas que estão na sua mente começam a sair do seu inconsciente. Detona qual fenômeno? Primeiro, gatilho na memória. Abre uma janela, fecha o circuito, impede o acesso a milhares ou milhões de dados. A segurança daquele executivo se derrete como gelo no sol do meio-dia. Ele é aonde ele está. E deslocar o processo de leitura através de usar o eu usar a inteligência socioemocional, o eu se relacionar consigo e não ser escravo do território da emoção, é fundamental para que ele possa dirigir o script da sua própria história. Não dá para vocês entenderem como nós somos muito mais complicado do que nós imaginávamos. Tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, casei com uma pessoa difícil. Eu olho para ele ou para ela e falo, não se preocupe, ela também. Só de conviver, de escolher uma pessoa difícil, você não é tão fácil. Recitem comigo essa tese. Toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. Nós insistimos nas chaves erradas. A melhor maneira de transformar uma pessoa difícil em super difícil é tentar mudá-la. Quem já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Quem foi o herói que conseguiu? Levante as mãos. Sinto muito, você piorou ela. Agora recite essa outra tese. Ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros, mas não de mudar. Você quer transformar uma pessoa complicada e mais complicada, teimosa e mais teimosa, use chaves erradas. E quais são as chaves erradas? Número 1, elevar o tom de voz. É a melhor forma de intimidar um ser humano. E quantos de nós usam o tom de voz
de maneira inadequada. Nem vou perguntar aqui quem usa. Número 2, repetição de palavras e generalizações. Você sempre faz isso. Ah, isso é um câncer. Você não tem jeito. É sempre a mesma coisa. Todas as generalizações são entediantes e encarcerantes. Há pessoas que não são religiosas, mas são especialistas em passar sermões, no mau sentido da palavra. Elas não surpreendem. O pai abre a boca e o filho já sabe tudo que vem pela frente. O parceiro abre a boca e a parceira tem vontade de sair correndo. É aquela mesma ladainha. É igual aquele disco de vinil que enroscava num defeito. Queridos amigos, ser entediante é um problema para contribuir com os outros. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar, mas podemos contribuir. Mas certamente contribuir não é você mudá-la, porque só ele mesmo pode se mudar. Só ela mesma pode se reciclar e se reinventar. Mas certamente repetir palavras, ser entediante, não libertar o nosso imaginário é uma das formas de piorar, de cristalizar, de fundamentar, alicerçar tudo aquilo que nós detestamos nos outros. Terceira estratégia errada: críticas excessivas. Quem critica excessivamente retalha com o bisturi das palavras. É pior do que os dois. Quarta estratégia: comparações. Olhe para quem está, olhe para a face de quem está ao seu lado, por favor. Olhe para cá. Isso. Quantas características diferem você dele ou dela? Você tem um nariz com 2 furos, 2 olhos, 2 sobrancelhas. Você tem rugas na testa ou não, você tem 2 lábios e assim por diante. Temos 15, 20 variáveis que nos distinguem. E essas variáveis nos tornam diferentes de milhões de pessoas, bilhões delas. Somos micro distintos ou macro em nossa face. Agora, como é que nós podemos comparar 2 seres humanos, 2 personalidades distintas, se a cada ano milhões de experiências e informações são registradas? Não é possível, mas nós gostamos de comparar. E toda vez que você compara o seu parceiro, tenha certeza, você começa a diminuir o interesse por ele. Toda vez que você compara um aluno com outro, você não o individualiza e não considera ele como a estrela viva no teatro da existência. Você começa a desistir dele ou dela. Quando você percebe que um ser humano, por mais difícil, é uma mente que pode ser aberta, quando você percebe que você pode encantar, quando você percebe que você pode usar de estratégias corretas para fazer com que o outro viaje para dentro de si mesmo e se torne um ser humano em construção, você vai recuar dos mecanismos fáceis que são decorrentes de acreditarmos que o pensamento é real ou virtual. Nós acreditamos que o pensamento é real e usamos estratégias erradas. Reitero, aumentar o tom de voz, sermões, repetições e generalizações, críticas excessivas, comparações, punição, chantagem, estratégias erradas de um homo sapiens que não percebe as limitações e as armadilhas da mente humana. Nem consegue perceber a teoria das janelas da memória. Veja bem, há um homem há 2000 anos que foi o maior educador de todos os tempos. Uma mulher foi pega em flagrante adultério. E ela foi arrastada. E aqueles homens não ouviram as súplicas dela. Ela clamava pelo direito à vida, por compaixão. Mas eles estavam presos pelas janelas? Fecharam o quê? Circuito da memória. Síndrome do circuito fechado da memória. Gravem isso. Nos primeiros 30 segundos de tensão, nós cometemos os maiores erros da nossa vida. Palavras que nunca deveríamos dizer.
atitudes que jamais deveríamos expressar para quem amamos. São produzidas quando o eu deixa de ser autor da própria história e nós nos tornamos homo bios e não homo sapiens. Cuidado, a melhor resposta que você pode ter está ligada a ferramentas que eu vou abordar aqui agora. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Estava lá o professor dando uma aula diante do pórtico de Salomão e a sua plateia de alunos extasiada por ouvir as suas palavras. De repente o clima foi quebrado, uma situação gravíssima. E aqueles algozes daquela mulher disseram: ela foi pega em flagrante adultério. Qual o teu veredito? Que resposta ele deu? É isso mesmo, no mundo todo se erra na resposta. No mundo todo se sabe a segunda resposta. A primeira resposta é não se submeter à ditadura da resposta, porque não há gigante. Num foco de tensão, quando o teu filho, tua filha, teu parceiro ou parceira, teu colega de trabalho, teu amigo te contrariar, a melhor resposta é não submeter à ditadura do fenômeno bateu, levou, ação e reação. Ele, ao invés de responder, fazia o quê? Ele escrevia na areia. Ele devia estar gritando: que homens são esses que querem assassinar essa mulher sem saber das lágrimas que ela chorou e das lágrimas que ela nunca teve coragem de chorar? Que homens são esses que nunca analisaram a sua história, suas perdas, suas crises, mas a consideram como ser humano a ser varrida do teatro da existência? Os homens sempre foram injustos com as mulheres. Aquele homem que adulterou estava livre. Aquela mulher era o exemplo solene de uma moralidade sem profundidade, sem generosidade e altruísmo. Aí, no segundo momento, aqueles algozes estavam tensos. Se eles perguntassem para os alunos do mestre, provavelmente eles fariam o quê? Atiravam as pedras, como frequentemente nós fazemos. Quantas pedras você já atirou nas pessoas mais caras? Que pessoas você deve pedir desculpa porque não foi tolerante e poderia ser mais compassivo, ter mais paciência e encorajar mais? Nós somos rápidos em fechar o circuito da memória. Quando eu descobri essa síndrome, a síndrome do circuito fechado da memória, eu fiquei pasmado. Por que a nossa espécie quase que beira a inviabilidade? É tão fácil entrar numa janela killer e é tão fácil não acessar milhões de dados num foco de tensão. E por isso, eu estou mais do que convicto que não há pessoas perfeitas. A pessoa mais calma tem seus golpes de ansiedade. A pessoa mais coerente tem suas reações estúpidas em determinados focos de tensão. Quando perguntaram para ele, ele se absteve, porque tudo indica que conhecia na maestria a virtualidade dos pensamentos e as armadilhas da mente que nos sequestram no único lugar que deveríamos ser livres. Aí, no segundo momento, inquiriram a resposta, aí sim, ele fitou os olhos daqueles homens e, numa frase, reuniu o topo da sociologia, da psicologia e das ciências jurídicas. Ok, vocês podem cumprir a sentença, mas antes tenham a coragem de se colocar no lugar dela, para se aproximar da realidade dela, porque vocês não conseguem tocar a essência. Então se esvaziem para ter um diagnóstico, para ter uma interpretação mais sensata e coerente. Em outras palavras, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Infelizmente, ele foi estudado, o maior educador da história foi estudado só pelo ângulo da religiosidade e não pelo ângulo das ciências humanas, o que trouxe um prejuízo sério na utilização de ferramentas para formar pensadores altruístas, tolerantes e que tenham um caso de amor com a humanidade. Aqueles homens saíram de cena, ficou ele e a vítima, mas ele não a chamou de adúltera. Ele falou: mulher,
deu o mais notável status quo. Você é um ser humano. Mulher, aonde estão seus acusadores? Ele não perguntou com quantos homens ela dormiu. Ele foi generoso, ele protegia a emoção das pessoas. Ele cobrava menos e dava muito mais. Muito diferente do que os mestres da atualidade, os profissionais de saúde mental da atualidade, do que os executivos da atualidade. Ela falou timidamente, eles se foram, claro, mas ele fez uma pergunta, e a pergunta é o princípio da sabedoria na filosofia expresso pela arte da dúvida. Mulher, onde estão seus acusadores? Quando ela falou isso, ele disse, então vai, você não me deve nada. Tudo o que fiz foi desprendido de qualquer outra intenção. Ele não usou o poder para controlar as pessoas, enquanto nós frequentemente usamos esse poder para controlá-las. E nunca se esqueçam, doar-se sem esperar a contrapartida do retorno é outra ferramenta para proteger a emoção. Doe-se sem medo, porque o individualismo e o egocentrismo e o egoísmo são contra a saúde emocional. Não é possível ser feliz tendo essas características. Doe-se. Só que se quer viver dias felizes, diminua ao máximo a expectativa do retorno dos seus filhos, do seu parceiro, dos seus alunos, dos seus colegas, porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir, porque são aqueles que mais nós materializamos o pensamento virtual no território da emoção e deixamos de ser autores da nossa própria história. A sabedoria, a maturidade, as ferramentas socioemocionais implicam em doar-se, mas não gravitar na órbita da expectativa. Se você assim o fizer, certamente as pessoas vão te dar retorno espontaneamente, porque você vai ser grande, você se fez pequeno, registrou-se de maneira inteligente e se tornou grande no território da emoção. Mas se nós, como educadores, como profissionais de saúde mental, como atores sociais, se cobrarmos demais, nos cobrarmos excessivamente, se formos rígidos, levarmos a ferro e fogo, se materializarmos a intencionalidade dos outros, se nós não filtrarmos estímulos estressantes, viver em sociedade é um canteiro de estresse. Viver em sociedade é uma fábrica de tensão. Reitero, nós podemos ser autores da nossa própria história, mas há margens estreitas para essa autoria. Não é tão simples. É um treinamento socioeducacional ao longo de toda uma vida, toda uma história. Deixe-me falar agora sobre algumas ferramentas fundamentais para contribuir para a construção das relações socioemocionais. Lembre-se que eu disse, ninguém muda, temos o poder. Mais alto, temos o poder e não de... Parabéns, estão sendo bons alunos. Agora eu vou falar para vocês 3 ferramentas para contribuir intensamente para que os outros mesmos possam se reciclar, se reinventar. Número 1, ser simpáticos. Podemos repetir? Ser. Número 2, carismático. Número 3, empático. Simpático, aquela pessoa que exala bom humor. É aquele que cumprimenta todos os dias as pessoas, filhos, amigos, parceiros, alunos, cumprimenta e sorri. Só que nós vivemos em tempos onde ser simpático virou artigo de luxo. As pessoas são tensas, irritadiças. Bom, há pessoas que usam perfumes e deixam um rastro de agradabilidade no ambiente. Mas quando abrem a boca, não são simpáticos. O que é melhor? O perfume físico ou o perfume emocional? Por favor, nós precisamos de professores simpáticos, de juízes simpáticos, nós precisamos de médicos simpáticos, de políticos simpáticos, nós precisamos de pais simpáticos, bem-humorados, que cumprimentam o porteiro do prédio, que cumprimentam o garçom, que manda o recado
para a cozinheira ou para o cozinheiro que a comida estava boa. Nós precisamos aprender a nos despojar do cárcere da emoção para exalar o bom perfume do bom humor. Só que isso é um treinamento. É um treinamento todos os dias. Muitos pais falam, mas eu quero que meus filhos sejam menos tímidos, mais seguros, que eles sejam mais abertos. Mas o pai é um mármore ambulante. É um tronco de árvore, rústico, carcomido. Como é que vai conseguir? Não plantou janela light. Plantou o quê? Janela killer. Você é o que você planta. Ou a pessoa é o que está registrado e nós contribuímos com o que nós plantamos. Ser carismático, um passo além. Carismático produz algo mais precioso. O carismático, ele elogia e promove todos os dias as pessoas que estão ao seu redor. Vejam comigo. Olha como nós estamos doentes, como a humanidade está doente. Também nesse quesito. Um pai vê o filho fazendo higiene bucal, escovando os dentes 1000 vezes no ano. Nenhum elogio. O garoto não escova os dentes uma vez. Primeira página, escândalo. Nós pautamos o relacionamento pela correção de erros e não pelo elogio e a promoção de quem erra. Isso está errado. Desde que nos tornamos uma sociedade complexa, nós erramos. Até hoje, mesmo nas universidades, mesmo intelectuais, há muitos que são meninos no território da emoção, têm medo da competição, medo de elogiar, medo de promover, medo de exaltar as pessoas que estão ao seu redor, sem saber que quando você promove, quando você elogia, quando você encanta, o fenômeno RAM, registro automático da memória, vai desenhando nos solos do córtex cerebral uma imagem solene, aí você pode abaixar o tom de voz que você será ouvido. Isso é inteligência socioemocional, isso é a escola da inteligência, isso é o que nós estamos ensinando para as crianças a partir de 4 anos de idade, e nós nos surpreendemos como rapidamente elas evoluem. É muito mais do que a inteligência lógica, bombardear com milhões de dados sobre o mundo em que estamos, é estimulá-las a arar, regar, irrigar o mundo que somos. Por isso que criança de 7 anos de idade, quando estão na escola da inteligência, dizem para os seus pais: papai, você perdeu o autocontrole. Elas estão aprendendo a ter o autocontrole, estão aprendendo a pensar antes de reagir, estão aprendendo a se colocar no lugar dos outros. Ser simpático é medalha de bronze na construção das relações saudáveis. Ser carismático é medalha de prata. Todos os dias elogie as pessoas que estão ao seu redor. Eu estou suplicando, com muita humildade, para mudar a política socioeducacional, a política ambiental da sociedade. Ao invés de você apontar a falha de uma criança hiperativa, de uma criança tensa, observe todos os comportamentos saudáveis. Quando tiver um comportamento diminuto, parabéns, como você foi generoso, olha como você se concentrou, foi altruísta. Quando nós fazemos assim, nós plantamos janelas lights e não janelas killers. 70% a 80% dos romances não duram 10 anos, sabiam disso? Mesmo que eles não se separaram. Por quê? Não duram porque eles não são carismáticos, não irrigam o seu parceiro, sua parceira, frequentemente com elogios e promoções. O amor não é um pacote que você tem no território da emoção. Ah, eu amo, não amo. O amor é o mais fantástico fenômeno, mas o mais delicado, o mais passível de ser asfixiado ao longo da nossa história. Precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, precisa de liberdade, precisa de ser irrigado com a arte da simpatia e do carisma. Uma pessoa simpática é uma pessoa agradável, uma pessoa carismática é uma pessoa admirável. Sinceramente, não é possível sustentar o amor se você
não for admirada pelo seu parceiro ou parceira. A admiração está na base da sustentabilidade. Quem tem ciúmes, quem é chato, quem é entediante, quem critica demais, quem cobra demais, faz um desfavor para o amor, porque planta janelas killers, asfixiam a liberdade, a espontaneidade e pouco a pouco não se tem sustentabilidade na afetividade. Por isso no livro Felicidade Roubada e as regras de ouro dos casais saudáveis, as pessoas estão percebendo que as relações sociais, do jeito que nós as construímos de maneira tão ingênua, fazemos ensino fundamental, médio, entramos na universidade, as pessoas nos aconselham, nos orientam, mas sem utilizar essas ferramentas de ouro, não é possível ter sustentabilidade. Amor é atitude. Amor não é só sentimento. Amor tem de ser inteligente, tem de promover o que o outro tem de melhor. Quando um professor vê um aluno tendo um atrito, ou tendo um comportamento inadequado, no mundo todo a tendência é expor publicamente o erro do aluno. Nós plantamos o quê? Arquivamos o quê? Janelas killer. Mas se o professor conhecer a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, a teoria das janelas da memória, as armadilhas da mente, ele vai recorrer às armas. Aquele aluno não é mais um número na classe, ele vai dizer isso. João, Maria, você é insubstituível, não é mais um número nessa classe. Eu aposto que você vai brilhar. Você tem um potencial enorme para reescrever a sua história, apesar de ter causado um transtorno aqui. Quando o professor exalta quem erra mais do que o próprio erro, ele arquiva janelas lights, que estimula a capacidade de pensar antes de reagir, o altruísmo e a solidariedade. Portanto, os mestres do mundo todo têm de reciclar a maneira de ser e pensar. Falando sobre isso, em Israel, um membro da inteligência de Israel ficou tão tocado, meu país precisa incorporar essas ferramentas. Na verdade, não é Israel, todos os países precisam. Nós, seres humanos, temos tendência a ser toscos, rudes, inclusive com as pessoas que nós mais amamos. Queridos amigos, temos de avançar. Além de ser carismáticos, temos que ser empáticos. O empático é a medalha de ouro das relações saudáveis. O empático, ele encanta as pessoas ao redor. Eles fazem a diferença, se tornam inesquecíveis. Pode não ter dinheiro nenhum, mas eles têm o que dinheiro não compra. Eles marcam com chamas a memória das pessoas que estão ao seu redor. Com chamas vivas. Os empáticos, eles encantam e surpreendem. Quando alguém errou, claudicou, tropeçou, eles são os primeiros a dar o ombro para chorar e as mãos para aplaudir. Os empáticos libertam o seu imaginário e não dão respostas prontas. Eles dizem coisas fora da rotina, eles rompem o cárcere da mesmice, são capazes de dizer para os seus filhos, obrigado por vocês existirem, você faz toda a diferença na minha vida. E não é em data de aniversário. Eles são capazes de dizer para a sua parceira, sem você, meu céu não tem estrelas. Trazer flores fora de data. Dizer, você é única na minha história. Agora, vai lá, dentro do sistema comercial, o maridão pega um ramalhete de flor, todo desbotado, e dá para sua esposa em datas esperadas. Ele plantou janelas light? Plantou, mas uma janela light comum. Janelas light duplo P, você planta quando você surpreende, encanta, quando você é capaz de dizer para quem ama, aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Eles transformam o caos em oportunidade criativa. Deixe-me dar um exemplo. Certa vez, minha filha mais velha me disse, papai, você dá tantas conferências, atende tantos pacientes,
Realmente, eu fiz cerca de 20 mil sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas. E ela falou, apesar de tudo isso, papai, você não tem dialogado comigo ultimamente. Qual atitude que vocês teriam se estivessem falhando numa área em que são especialistas? Eu olhei para os olhos dela e percebi que eles estavam lacrimejando. Eu falei, filha, me desculpa, você tem razão. E pedi para ela olhar para o alto, era um céu estrelado. Ela olhou, surpresa, e eu lhe disse, escolhe uma estrela. E ela escolheu uma estrela brilhante. E eu completei, de hoje em diante, essa estrela será sua. Eu quero dizer que, mesmo que um dia o papai feche os olhos para a vida, eu nunca te esquecerei. E mesmo quando o papai estiver ocupado, saiba que jamais você estará no rodapé da minha história. Você estará no centro dela. Obrigado por você existir. E abracei e chorei junto com a minha filha. E ela nunca mais se esqueceu que o pai corrigia o seu erro, surpreendendo-a e não desferindo. E não desferindo golpes, defendendo-se. Quem defende-se de maneira inteligente é um sábio. Quem defende-se excessivamente é imaturo. Não desenvolve inteligência socioemocional. Nós precisamos nos desarmar, reconhecer nossas mazelas, a nossa falibilidade, a nossa pequenez, porque uma pessoa só é grande quando se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Agora vou falar rapidamente para vocês sobre a síndrome do pensamento acelerado. Vocês querem que eu termine? O tempo já avançou, né? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Por que estamos desenvolvendo essa síndrome? Eu fiquei espantado também ao esquadrinhá-la, ao descobri-la. Por quê? Porque nós estamos na era dos excessos. Excesso do quê? De informação. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações do que o imperador romano tinha, provavelmente, no auge de Roma. Excesso de compromisso, excesso de trabalho, excesso de pressão, excesso de competitividade. Tudo isso estimula um fenômeno que eu disse já, que é um copiloto do eu, que deveria produzir a maior fonte de entretenimento humano, mas se ele for muito excitado, muito estimulado, ele produz uma fonte de estresse, produz um teatro de terror. Qual o fenômeno que é? Fenômeno do alto fluxo. Esse fenômeno, ele lê milhares de vezes a memória. Você pensa um personagem, constrói uma ideia, um ambiente, uma circunstância. Quando o teu eu repousa, parece que desapareceu tudo na mente. Não, mas o copiloto está lá, nos sonhos, criando uma série de circunstâncias, com uma criatividade surpreendente. Alto fluxo. Quando esse fenômeno falha, nós vamos ter aquelas pessoas que são tristes, embora tenha todos os motivos para ser feliz. Conhece pessoas assim? Quando esse fenômeno falha, nós vamos ter aquelas pessoas que não se separam, mas são especialistas em brigar. Quem conhece pessoas, casais, que brigam a vida toda, fazem a terceira guerra mundial dentro de casa e não se separam? Levante as mãos. Muitos. Não liberta o imaginário. Sempre ali, fenômeno bateu, levou, fechando o circuito da memória. Síndrome do pensamento acelerado gera uma agitação mental sem precedente. Por isso escrevi o livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Alguém já o leu? Ótimo, muitos já o leram. Vou fazer uma enquete aqui sobre a síndrome do pensamento acelerado, para vocês terem uma ideia
do que está ocorrendo na humanidade na atualidade. Primeiro, por favor, relaxem seus músculos, relaxem seus braços, coloquem as suas mãos em posições confortáveis. Respirem profundamente. Sorriem. Sorriem mais uma vez, porque o caso é de chorar. Se vocês, para não se assustarem, se estiverem estressados, irritadiços, tensos, são normais. O anormal seria se vocês abraçassem as árvores, conversassem com as flores. Não é tão ruim, abrace mais as árvores, converse com as flores. Mas vamos chamar de louco, é melhor ser um louco feliz do que ser um normal estressado, irritadiço, azedo. Quem acorda cansado? Levante as mãos, bem as mãos. Dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo. Eu vou tomar água aqui porque a situação é mais grave do que eu imaginava. Quem tem déficit de paciência aqui, levante as mãos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Vou tomar mais um pouco de água aqui. Não é que as pessoas são lentas, é que vocês são rápidos demais. Toda pessoa que tem, repitam comigo, todo ser humano que tem a síndrome do pensamento acelerado, exaltada, é um especialista em estressar os outros. Não queiram que os outros andem no seu ritmo. Há muitos que não conseguem conviver com quem não pega rápido, quem não trabalha rápido. Cada pessoa tem seu tempo. Fica muito mais agradável você conviver com as pessoas do jeito que elas são. Ou então usar as ferramentas, como eu disse, simpatia, carisma e empatia. Aí você vai poder influenciá-los de maneira mais adequada. Bom, outra pergunta eu já perguntei, mas é importante para a nossa enquete aqui. Quem faz o velório antes do tempo, mais uma vez? Velório antes do tempo, ou seja, sofre por antecipação. Agora, se me responderem coletivamente, vou encaminhá-los um mês para um hotel fazenda, pagos pela secretária da Educação de Londrina. Respondem levantando as duas mãos. Quem tem déficit de memória ou esquecimento? Levante minhas mãos. Professor, olha. A senhora acabou de internar no hotel fazenda milhares de pessoas. Queridos professores e professoras, se vocês estão esquecidos coletivamente, como é que tem coragem de exigir que seus alunos se lembrem nas provas? Há pessoas tão esquecidas que colocam a chave do carro dentro da geladeira e brigam com todo mundo. Há outros que esqueceram onde estacionou o carro. Aí 190, vem o policial, faz o boletim de ocorrência. Ele ergue os olhos e vê o bendito carro à frente. Aí, para não ficar chato, dá um jeitinho brasileiro. O ladrão teve compaixão de mim. Déficit de memória não é um problema na atualidade, desde que seja para atividades simples. Déficit de memória é uma proteção do cérebro, tentando evitar que nós hiperaceleramos a construção de pensamentos e esgotamos a sua energia. Professores, as provas escolares têm de ser recicladas. Nós não podemos só, eu tenho falado isso para ministros da educação, nós não podemos apenas querer a repetitividade dos dados. Porque se um aluno está num foco de tensão, entrou numa janela killer, fechou o circuito da memória, ele não vai conseguir ter um bom desempenho intelectual, embora tenha aprendido a matéria. E se ele está tenso, ansioso,
porque tem a SPA, ele não consegue se concentrar, não consegue, portanto, se assimilar e registrar e, portanto, devolver ou ter um rendimento intelectual. Nós temos que observar a inventividade, o raciocínio esquemático, a ousadia, a imaginação numa prova e assim dar notas. E temos, fora do set das provas, valorizar o debate de ideias, a interação, o altruísmo, a cooperação, a capacidade de promover seus pares, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Funções da inteligência socioemocional. Assim, nós contribuiremos para a formação de pensadores e não de repetidores de dados. E, sinceramente, o computador mais medíocre pode acessar e repetir dados com muito mais facilidade do que nós. Sabemos disso, mas queremos que os nossos alunos sejam marcadamente cartesianos. Precisamos estimulá-los a provocar a sua inteligência, a ousar, a se reinventar, a libertar o seu imaginário. Sabe quantos por cento dos executivos são mandados embora por falta de habilidades socioemocionais e não por competências técnicas? 80% dos executivos. Eles se formam na faculdade, adquirem um corpo de conhecimento e quando cai na vida é um desastre. E às vezes as janelas traumáticas perpetuam-se e eles não conseguem reeditá-las. Síndrome do pensamento acelerado tem de ser reciclada. Por favor, contemple o belo, número 1, critique cada ideia perturbadora no exato momento em que ela aparecer. Bom, a cada quanto tempo nós temos para fazer a higiene corpórea, tomar banhos, em média? 24 horas. Tem gente que não gosta muito de banho, a cada 2 ou 3 dias. Na Europa, um pouco mais de tempo carrega nos perfumes, alguns. A cada quanto tempo? Em média, tomamos 24 horas. Higiene bucal, 4 a 6 horas. Mas e a higiene mental? Nunca se esqueça. Produzir um sentimento de culpa, autopunição, angústia, emoção fóbica, pensamento perturbador, o teu eu tem de criticar, reciclar, no exato momento e no silêncio da sua mente. Senão o que está registrado não pode ser mais deletado. E uma outra ferramenta, não vou entrar em mais detalhes, é o autodiálogo. Converse com seus fantasmas. Por favor, não apenas converse com seus vizinhos, com seus amigos, com seus filhos, com seu parceiro ou parceira. Converse com seus fantasmas, com seus medos. Como, quando, por quê? Converse com seus ciúmes. Quem tem ciúme já perdeu a autoestima, a autoconfiança, perdeu a capacidade de encantar as pessoas ao redor. Converse com a sua hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Dialogue, dê um choque de lucidez, use sua criatividade, use também a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar estrategicamente. E por fim, encerrando a minha conferência, quero falar com a parte mais inteligente e altruísta da humanidade, as mulheres. As mulheres. Mas inventaram os shoppings e os cartões de crédito. Brincadeira à parte, mas também falando sério, hoje nós não apenas consideramos os traumas da infância como vilões para o adoecimento psíquico. Uma pessoa pode ter tido uma infância feliz e uma adolescência irrigada com sonhos, mas ser traumatizada na vida adulta, se principalmente ela não se proteger, não gerenciar a sua ansiedade, se ela, por exemplo, gravitar na órbita do consumismo. Nós temos que saber que quando uma mulher vende um produto como um celular, não apenas entra o celular na mesma janela, entra o corpo da mulher. E esse corpo, por ter sido estereotipado, o padrão tirânico e doentio de beleza, a exceção genética, gerou no inconsciente coletivo o maior cárcere de todos os tempos. Quando, reitero, uma mulher
com um corpo magérrimo, esquálido, às vezes doentes pelos padrões da medicina, extremamente bem torneada, fora do senso comum, da anatomia comum, vende um produto ou serviço, entra os dois elementos, o produto e o serviço e o corpo, gerando uma mensagem subliminar. Eu tenho falado para magistrados, tenho falado inclusive no Supremo Tribunal Federal, que nunca nas sociedades livres houve tantos escravos num único lugar, que era inadmissível ser um prisioneiro dentro de nós mesmos. No passado, o cinema, para dar ideia de movimento, precisava de quantas fotos por segundo? De 20 a 25. Se colocava uma foto de um produto, o espectador não tinha perceptividade, mas detonava o gatilho, abria uma janela, dois fenômenos inconscientes, e o alto fluxo, o terceiro fenômeno, entrava em cena. O espectador saía querendo consumir o produto. Isso conspirava contra o seu direito de escolha. Foi proibido. Agora, milhares de imagens diárias vendendo produtos e serviços do modelo estereotipado e ditatorial tem causado um desastre sem precedente no mundo. 70 milhões de pessoas estão sofrendo com anorexia nervosa e bulimia, das quais a maioria são mulheres jovens. 1 bilhão de mulheres têm uma rejeição contumaz por uma área do corpo, extrapolando algumas pesquisas. Um desastre. Mais de 100 milhões gostariam de trocar todo o seu corpo. Da raiz do cabelo à ponta dos pés. Outro acidente gravíssimo. Beleza está nos olhos de quem vê. Podendo repetir? Mas não é assim em que nós vivemos na sociedade. A síndrome Barbie, o padrão tirânico, tem asfixiado milhões e milhões de pessoas. Uma mulher, quando se expõe à indústria da moda, aos comerciais de televisão, ao cinema, o cinema discrimina as mulheres? Às vezes, sim. Vocês já viram um par de gordinhos fazendo um romance? Só comédia. E a vida não é uma comédia. Todos os deputados deveriam se reunir para fazer leis, para educar a emoção, ou para prevenir transtornos emocionais ligados à ditadura da beleza, tirania, o padrão ditatorial imposto no sistema social. Deveria ter não apenas modelos magras, bem torneadas, mas a mulher comum, porque beleza está nos olhos. Então olhe para quem está do seu lado e diga: você é uma pessoa linda, maravilhosa. Aí, depois de milhares de imagens que vêm do sistema social, forma o que na memória? Uma janela, não, milhares de imagens ditatorial, do padrão tirânico de beleza, forma-se o quê? Uma janela, erraram. Um porão killer. Aí as mulheres vão diante do seu pior inimigo. Mas nem perguntei ainda. E fazem a pergunta fatal. Me ajudem. Espelho. Existe alguém com mais defeito do que eu? Aí vem o maridão, o parceiro. Querido, meu culote está horrível. Coitado desse homem, nem sabe o que é culote. Mas o que antes não viu? E com uma lupa, janela killer. As mulheres do mundo todo deveriam se levantar e dizer: eu sou linda, maravilhosa e inteligente,
e você faz um grande negócio de conviver comigo. Deveriam fazer sempre, de diversas formas. Tem de mudar a autoestima e a autoimagem. O que tem que mudar primeiro, autoestima ou autoimagem? Erraram. Há mulheres a vida toda tentando mudar a maneira como se sente, sem entender que a maneira como se interpreta, que se vê, ou seja, o rearranjo das janelas da memória é que vai determinar a maneira que os sentimentos evoluem, a relação com o seu próprio ser. Então você tem que se sentir bela, você tem que se sentir única, você não pode se diminuir. Ainda que o padrão ditatorial te exclua de maneira atroz, ainda que você não preencha os requisitos estabelecidos pela tirania da beleza, você é um ser humano único e insubstituível. Você é bela do jeito que você é. E isso é muito além do que um romantismo. Isso é uma realidade, porque se você não fizer isso, se eu fosse analisar a sua história, eu iria ver alguém que desertificou o seu encanto pela vida. Por favor, mude a maneira como você se enxerga. Não venda a sua tranquilidade por um preço vil. E ensine seus filhos e alunos que o sistema social não objetiva que eles tenham um caso de amor com a sua qualidade de vida, se veem belos, porque uma pessoa bem resolvida consome menos, muito menos. E no exato momento, durante toda a minha conferência, várias pessoas se suicidaram nesse país porque não tem um caso de amor, não tem um romance com a sua própria história. Vive debaixo desse padrão atroz, financiado por um sistema que não tem uma paixão inteligente pelo ser humano. Então nós temos de reciclar isso. Eu encerro a minha conferência dizendo que a Escola da Inteligência está se fazendo um piloto aqui na cidade de Londrina. Estamos felizes com isso e quero dizer que eu renunciei aos direitos autorais do programa Escola da Inteligência para que seja acessível a escolas públicas e particulares. Os professores que aplicam o programa dizem a uma só voz que não apenas os seus alunos foram ajudados a desenvolver essas ferramentas socioemocionais, mas eles mesmos as desenvolvem, criando um clima inteligente, agradável, altruísta e solidário no teatro da sala de aula. Quem quiser saber um pouco mais, aqui está a Justiane e está a Milena. Tá? Vocês poderiam se levantar? Por favor, aplaudam elas. Muito obrigado. E uma boa notícia. Bom, eu vou contar essa boa notícia. Primeiro eu vou dizer, estava num avião, e eu frequentemente não dou entrevista no Brasil, mas gosto de conversar com as pessoas. A pessoa do meu lado, era uma oportunidade de viajar 2 ou 3 horas e entrar no mundo dele. Nada é tão interessante do que penetrar no mundo das pessoas. Tudo bem? Eu perguntei. Ele todo fechado, contraído. Tudo. O que você faz? Executivo. Eu não sabia se era do tráfico de drogas, do setor de alimentos, vestuário. O sujeito não queria conversa. E para encerrá-la, sacou um livro, O Vendedor de Sonhos. Eu falei, eu conheço o autor desse livro. Ele mora no exterior. Mas, por favor, olhe na página tal, está escrito assim, assim, assado. Curioso, ele foi, como você sabe, e me apresentei como autor do livro. Ele achou que eu estava brincando com a cara dele. Mostre seu passaporte. Mas eu não tinha passaporte, estava fazendo uma viagem doméstica e não queria provar nada para ninguém.
Aí, de repente, veio a comissária de bordo, que me conhecia. Doutor Cury, estou lendo o livro Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. Quando aquele homem soube que eu era autor do livro, ele me deu uma chave de braço, sacou o celular, vamos para o Facebook. Falando em Facebook, quem quiser me seguir, Augusto Cury Autor, eu tenho dado dicas e orientações diárias na área... Posso falar um minutinho? Pode. Olha, eu vou querer falar aqui essa noite em nome de todos os professores. Sou professora aposentada e sonho toda noite que eu ainda estou dando uma aula. E na conferência sua conferência, eu subi no palco lá no Yacht Club e fui te dar um abraço que nem você disse que recebeu um abraço. E eu quero dizer que você é como um vinho. Vai ficando mais velho, vai ficando melhor. Ainda dizer para esses professores maravilhosos, nunca vamos perder a esperança, porque é uma maravilha estar numa sala de aula ainda hoje, com tudo que nós ouvimos, porque a gente sabendo tocar no coração desses alunos, sendo simpático, carismático e empático, nós temos o poder de encantar. Nós somos os professores, nós somos gente maravilhosa. E muito obrigada, Augusto Cury. Você continue assim, porque você vai levando a esperança para esse mundo. Obrigado, continue. Obrigado. Que coisa linda. Obrigado. Falar também, gente, nós estamos aqui, uma pessoa que é encantada pela educação, Alex Canziani, 1414. Não foi programado. Não foi programado, até porque o nosso objetivo é levar a formação de pensadores, de seres humanos apaixonados pela vida e apaixonados pela humanidade. Só para vocês terem uma ideia, a boa notícia é o Vendedor de Sonhos vai se tornar filme. Provavelmente em novembro vocês vão vê-lo na tela. Depois o Futuro da Humanidade, o Felicidade Roubada e o livro que eu estou lançando agora em agosto, que tem mexido com as raízes da minha alma, Petrus Logos, o Guardião do Tempo. É uma saga juvenil para jovens de 9 a 99 anos sobre o futuro da humanidade. Guarde este nome, Petrus Logos. Se você gostar, por favor, estimule os seus alunos a lerem, porque eu já tenho muito mais do que mereço. Eu quero contagiar a juventude mundial para que ela entenda que nós só podemos ser um grande líder do mundo de fora se nós formos líderes do mundo de dentro, e as crianças e adolescentes viverão o pior clima nas próximas décadas. Se toda a humanidade entrar no padrão de consumo da classe média americana, hoje precisaríamos de 3 terras. Vamos deixar o pior legado. Precisamos de Petrus Logos, de jovens que sejam apaixonados pela vida e pense como espécie, pense como humanidade. Recitem essa filosofia poética que é um extrato da minha conferência. Que o meu eu seja autor da minha história. E como autor, eu quero aprender a proteger a minha emoção e gerenciar os meus pensamentos. Porque apesar dos meus defeitos, eu não sou mais um número na multidão. Eu sou um ator social que pode influenciar os outros de maneira inteligente. Mas eu devo saber que ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros, mas não tenho o poder de mudar as matrizes da memória. Mas se eu libertar o meu imaginário, se eu dançar a valsa da vida, com a mente desengessada, impactarei os meus filhos, os meus alunos, os meus colegas de trabalho, os estimularei a serem seres humanos em construção,
autores da sua própria história, que tem um romance com a sua vida e um caso de amor com a humanidade. Muito obrigado por você existir.